Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist dos grandes sacrifícios no xadrez. Não tem como ficar fora Mikhail Tal. Essa partida foi jogada em 1963 e, se não me engano, 2 anos apenas depois de Mikhail Tal se tornar campeão mundial. E ele tá jogando contra um jogador anônimo e a partida é bem interessante. Tá jogando contra o NN, o famoso NN, né? O quase onipresente NN, abreviação aí de anônimo, Anonymous, No Name, enfim, tem várias teorias sobre o NN. O que importa é que ele significa uma pessoa desconhecida, uma pessoa aí que ninguém sabe o nome, um anônimo, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida. Mikhail Tal de brancas abre a partida com o peão do rei E4. Temos aqui a defesa siciliana pelo NN, cavalo em F3 aqui pelo Mikhail Tal e aqui D6. D4 abrindo então a siciliana, C por D4, cavalo por D4 e agora cavalo em F6 pelo jogador anônimo. Cavalo C3 pelo Mikhail Tal, A6, então aqui o jogador anônimo está jogando a Najdorf. A defesa Najdorf, a variante Najdorf da defesa siciliana. E agora o Mikhail Tal vai para essa linha que ele adora jogar contra a Najdorf com bispo G5. E6 e agora F4. Olha só o Mikhail Tal já jogando essa linha bastante agressiva. E aqui o adversário tenta também um contra-ataque aí na ala da dama com o lance B5. E5 pelo Mikhail Tal, D por E5, F por E5 e agora, né? Será que vale a pena jogar um lance aqui como H6? H6 até que é um lance jogável, no entanto aqui o adversário vai para uma ideia mais forte, vai para o lance dama C7, esse lance é bem legal, o que ele está querendo. Aqui o Mikhail Tal faz o lance dama em E2, mas você pode estar se perguntando por que Mikhail Tal não capturou aqui o cavalo. O ponto todo é que se ele tivesse capturado o cavalo, o adversário jogaria dama aqui em E5, e aí tá caindo o bispo de casas escuras, né? Então as pretas recuperam peça. Depois de, por exemplo, o bispo E2, dama por G5, o jogo vai embora, tá? As pretas recuperaram aí a peça. Então dama C7 foi jogado, um lance muito interessante para sair aí da cravada do bispo e ao mesmo tempo contra-atacando. A partida seguiu com dama em E2 pelo Mikhail Tal, protegendo então o peão central. O cavalo está atacado e o cavalo de F então volta lá para a casa de D7. Rafael, não seria mais ativo jogar aqui um lance como cavalo D5? Bom, na verdade cavalo de F em D7 é até um pouco mais forte. Aqui as brancas já ficam muito bem depois de cavalo por D5, E por D5 aqui grande roque. Então as pretas vão ficar com esse peão bastante fraco e as peças das brancas já estão melhores desenvolvidas. As pretas ainda estão com o rei no centro, E6 está vindo. Então é muito difícil jogar essa posição de negras. Por isso que aqui o adversário do Mikhail Tal preferiu essa linha com o cavalo de F em D7. E aqui o Mikhail Tal continua então tranquilamente com grande roque. E aqui o que jogar, né? O adversário aqui do Mikhail Tal resolve que é hora de desenvolver. Aqui o bispo de casas claras faz o lance bispo B7. E aqui, de cara, ele já leva um golpe tático aqui do Mikhail Tal. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar um lance... até sacanagem eu pedir para você tentar encontrar o lance, porque até os computadores demoram para encontrar esse lance, demoram bastante. Mas depois o computador descobre que é o melhor lance realmente. Mas... se você, conhecendo Mikhail Tal, sabendo que ele é um mago dos tabuleiros, talvez você acerte aí o próximo lance. E eu espero que você tenha encontrado o lance do mago. Cavalo por E6, aqui já partindo realmente para o ataque. Não dá para recusar esse sacrifício de cavalo. Esse cavalo já está numa casa bem avançada. A dama está vindo para H5, enfim, as peças aí do Mikhail Tal estão se direcionando para o ataque. Então o adversário aqui, claro, captura o cavalo. E o que jogar na sequência? Mikhail Tal continua de forma simples aqui com dama G4. E a ideia então do Mikhail Tal é partir para cima desse peão fraco e partir para esse ataque ao rei. Então ele está ameaçando checkmate em 2 lances aqui. Dama por E6, o rei não vai ter para onde ir, bispo cobre, dama checkmate. As pretas têm que se defender e elas fazem aqui o lance dama B6, de B6. A dama está protegendo o peão. No entanto, o Mikhail Tal... um sacrifício sim, um sacrifício não. Ele vai para uma outra ideia fantástica aqui na posição. Se você também quiser dar pausa e encontrar o artifício do mago de Riga,
Vale a pena tentar encontrar esse lance nessa posição e eu espero que você tenha encontrado o belíssimo bloqueio aqui da defesa com o lance torre D6. Então agora oferecendo o sacrifício da troca, aí oferecendo a torre. E mais uma vez, é muito difícil você recusar essa torre, afinal de contas está vindo um ataque forte aqui em E6, as pretas não conseguem salvar a dama e ao mesmo tempo proteger em E6. Portanto a partida seguiu com o bispo por D6 e agora lá vem ele, dama por E6 cheque. Bom, o rei não tem muitas opções, apenas a casa de F8 ou então as pretas podem bloquear com o bispo e aí levarão checkmate no próximo lance. Portanto aqui o adversário faz o lance rei F8. É o que eu falei, pessoal, é um sacrifício sim, um sacrifício não, então essa é a vez do sacrifício. Eu espero que você, se quiser dar pause aí, tentar encontrar esse lance, eu espero que você encontre, tá bom? Mais um sacrifício aí do Mikhail Tal, acredite se quiser, são todos os melhores lances apontados pelo Stockfish. E eu espero que você tenha encontrado aí a ideia, né? A ideia é ganhar um tempo aqui. Claro, o Mikhail Tal quer atacar com a torre na coluna F e ele precisa ganhar um tempo para isso, portanto, ele joga o bispo aqui em C4, ameaçando dama F7, checkmate, e ganhando um tempo com isso, sacrificando aí mais uma peça. A partida seguiu com B por C4 e agora torre F1. E realmente o rei não tem mais para onde ir. Mas você fala, Rafael, isso aí tá furado, porque agora as pretas podem cobrir com o cavalo, vão devolver um pouquinho de material, mas vão se defender. Afinal de contas estão com duas peças menores a mais e uma torre a mais. Dá para devolver um pouquinho de material aí, se segurar, trocar peça e ficar melhor, né? Mas vamos ver. Agora o adversário faz cavalo F6, mas é o que eu falei, pessoal. É um sacrifício sim, um não, um sim, um não. Agora é o sim. Se você quiser dar pausa e encontrar o próximo sacrifício de Mikhail Tal, vale a pena. Nessa posição tem mate em 2. E eu espero que você tenha encontrado o mate em 2, que começa com torre por F6 cheque. E depois de G por F6, o Mikhail Tal finalizou a partida com checkmate. Aqui em bispo, em H6. É muito forte essa configuração de dama e bispo, né, separados aqui por duas casas. Realmente é uma configuração que termina em checkmate, né? Então, muito legal essa partida. O mago sacrificou um lance sim, um lance não, desde o cavalo por E6. Olha só, vamos voltar lá no lance cavalo por E6. Aqui no comecinho da partida, né? Ele já chegou sacrificando aqui no lance 12, né? Então aqui nessa posição, o Mikhail Tal... Olha só, sacrifício sim, sacrifício não, sacrifício sim, sacrifício não, sacrifício sim, sacrifício não, sacrifício sim, checkmate. Incrível, né? Incrível. Vamos dar uma olhada no relatório. Eu tô aqui no próprio chess.com e eu vou abrir aqui o relatório então pra gente dar uma olhada. Olha só, gente. O computador é aquela coisa, ele não dá 100% de precisão, mas é 100%, né? 99,6% de precisão para o Mago de Riga. 8 aí dos lances foram os melhores, 11 lances de livro e nenhuma imprecisão, nenhum erro, nenhuma gafe, nenhuma vitória perdida. A partida perfeita do Mikhail Tal. O adversário errou um pouco mais, né? Foram 3 aí dos lances foram os melhores, um bom 11 de livro e 2 gafes, né? Então aí com as gafes o adversário acabou perdendo aí a partida, né? Mas eu quero comentar uma coisa bastante interessante aqui dessa partida, dessa análise, que é o lance cavalo por E6. Aqui, cavalo por E6, F por E6, não dá para recusar esse sacrifício. Essa posição é polêmica, dama G4. Muita gente comentou na internet e nos fóruns que dama B6 foi o grande erro do adversário. Que aqui o lance deveria ter sido jogado dama por E5 e fica na dúvida se o sacrifício do Mikhail Tal teria sido realmente bom. E eu vou contar uma coisa para vocês. Realmente, dama por E5 é o melhor lance das pretas. E as pretas vão ter que jogar muito bem para tentar se segurar, mas mesmo assim as brancas ficam melhores. O sacrifício do cavalo foi no lance 12. Com os melhores lances, as brancas recuperam a peça e ficam melhores no lance 39, acredite se quiser. Rafael, Mikhail Tal enxergou do lance 12 ao lance 39? Certamente não, tá bom? No entanto, mostra a capacidade de entendimento do Mikhail Tal, sua capacidade criativa, sua intuição, né, do jogo de xadrez. Ele sabe criar fraqueza, sabe colocar o adversário em posição onde o adversário vai ter que ficar encontrando os melhores lances e mesmo assim só para igualar, né? As pretas não conseguem ficar melhores nessa posição. Então uma possível continuação, pessoal, só para provar minha tese,
que, claro, foi construída com o auxílio de computadores, seguiria-se provavelmente com bispo D3, tá? Então, aqui eu tô colocando os melhores lances do computador pra gente ver se realmente esse sacrifício terminaria em vantagem para as brancas. Bispo E7, bispo por E7, rei por E7, torre de H aqui em E1, atacando a dama e fazendo um raio-x aqui em E6. Então o ponto todo é esse, né? O Mikhail Tal tem um alvo aqui em E6. As pretas teriam que contra-atacar com H5 para tentar tirar a dama desse ataque. Dama B4, cheque. E aqui o lance é forçado praticamente. Enfim, dama C5 ou dama D6. Dama D6 é pior por conta de dama H4. Então aqui dama C5 deveria ser jogado. E aí depois de dama F4, as pretas teriam que achar o lance G5, dama G3 teriam que achar o lance bispo C6, que não é um lance fácil de achar. E aí viria A3, H4 atacando a dama, dama G4, uma possível continuação, tá pessoal? Não iria seguir dessa forma, né? Mas é para demonstrar que com os melhores lances, ainda assim as brancas ficam melhores. Torre H6, trazendo mais proteção para o peão de E6. Bispo em F5, aproveitando a cravada. O ponto todo estaria, né, no ataque aí no peão de E6. Rei F8, tem mais como defender. Bispo por E6, cavalo F6, atacando a dama. Dama em H3, rei G7, colocando rei em segurança. B4, tirando a dama daí. Aí G4 contra-atacando dama D3. Dama em F8 e aí cavalo E2. Rei H8, cavalo F4, dama G7, segurando aí a casa de G6 e dama C3. Uma possível continuação seria com cavalo de F em D7, propondo aqui as trocas. E depois de dama por G7, rei por G7, o bispo volta lá para B3, abrindo passagem para a torre entrar na última fileira. Então vejam que nessa continuação, mesmo as brancas jogando tantos lances com uma peça a menos e um peão a mais, as brancas toda hora ficam criando ameaças. Isso é a iniciativa. As brancas não perdem a iniciativa de forma alguma. Elas ficam criando ameaças toda hora. A5, torre E8, cavalo em F6, torre E7, cheque, rei F8, torre F7, cheque, rei E8, torre D6, pressão total aqui no ponto de F6, A por B4, torre A1, cheque, rei B2, e torre F1, criando ameaça também no cavalo, mas aqui no lance 38, então depois de torre por F6 e no lance 39, torre por F6, a gente teria uma posição onde as brancas teriam recuperado o material com lucro, né, com um peão a mais e uma posição muito boa, leve vantagem aqui para as brancas têm tudo para jogar esse final e tentar vencer aí esse final, né? Então, claro que no lance 12 foi feito o sacrifício do cavalo, aqui a gente terminou nessa análise no lance 39. Muito provavelmente não seguiria até aí, muito provavelmente acabaria antes, porque o Mikhail Tal, o adversário, não ia encontrar esses melhores lances contra o Mikhail Tal, muito provavelmente, né? Mas sensacional, né, pessoal? É incrível, uma partida aí com 100% de precisão do Mikhail Tal. Sacrifício sim, sacrifício não, sacrifício checkmate. Fantástico. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!